Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas, gente. Muito bem. Estamos aqui no seminário da Nexo, em São Paulo, aprendendo mais sobre o quê? Autismo, claro. E eu, que não sou boba nem nada, né, vim para cá para pegar aqui um bate-papo com palestrantes maravilhosos que tem aqui, um evento muito acadêmico, né, para discutir ciência. E aqui é um canal da gente, né, trocar um pouquinho, chegar na nossa casa, esse tipo de informação. Vamos dar uma espiadinha. A pergunta é, será que é autismo? Um evento como esse, cara, é muito importante. Ele estreita uma distância que às vezes é muito grande entre a ciência e a vida na comunidade. Surpreendeu, né? Me impactou até agora a questão do diagnóstico. Tá mais complexo. A gente está inserido em algo muito maior. Não encare como um luto. Gente, diagnóstico precoce é um presente. Sou professora há 28 anos, sou mãe de 3 autistas, né? Estudo, sou apaixonada pela análise do comportamento. Eu aprendi a amar a análise do comportamento, práticas baseadas em evidências, não porque eu aplico, mas porque ela funciona. O evento ele proporciona, além do conhecimento, essa troca interpessoal com outros profissionais, né? Agregando assim no nosso conhecimento, podendo levar isso para as famílias que a gente acompanha e disseminando aí mais práticas e informações com base em evidências. É isso, pessoal. Então agora vamos para o tema escolhido. Esse bate-papo, assim, né? Com ele eu poderia falar de qualquer coisa, né? Eu fiquei pensando assim, pra gente aqui do canal, o que a gente já tem e algumas dúvidas que chegam para mim. Então esse mais ou menos foi o meu termômetro, né? Para escolher este tema. Eu pensei em rastreio visual e coerência central. O que seriam esses dois nomes aí, né? Um pouco difíceis. Vamos entender o que são cada um deles, se relacionam, para falar aqui com a gente. Ele dispensa apresentações, eu sei que é muito conhecido aqui no canal também. É uma honra estar com ele aqui, Dr. Salomão Schwartzman. Uma salva de palmas. É um prazer. Muito obrigado, doutor, por estar aqui. É uma honra mesmo conseguir conversar. É um prazer. É uma sorte de estar aqui no evento. E a hora que eu vi o doutor ali como escalado, como palestrante, falei, ai, Cíntia, fala com ele para ver se ele fala comigo. Claro. Então, eu agradeço, viu? Desses dois temas aqui que eu falei, eu falo, quando a gente fala muito de autismo, a gente já escuta bastante a questão do contato visual, né? Então, de não fazer o contato visual, já é algo que é mais pacificado. Mas e o rastreio? O que seria o rastreio visual, doutor? Olha, eu acho que para entender bem, eu trabalho há muitos anos com essa tecnologia, né? Por que eu comecei a trabalhar com isso há vários anos atrás? Eu trabalhei num grupo que foi praticamente quem trouxe isso para o uso mais habitual no Brasil. O que nos levou a procurar essa tecnologia? Naquele momento a gente estava trabalhando muito com uma condição que é a síndrome de Rett. Tá. Não é autismo, é uma outra condição. Mas o que essas meninas, porque incide particularmente em meninas, né? A gente sempre se preocupou em tentar estabelecer qual o nível de inteligência dessas meninas. Por que isso é uma coisa muito difícil? Primeiro, elas não se comunicam verbalmente. Depois de algum tempo, elas deixam de usar as mãos com finalidade útil. Elas não apontam, elas não pegam os objetos, elas ficam extremamente limitadas. Então, quando você pergunta alguma coisa para ela, você não sabe se ela não está te entendendo, se ela não está te atendendo. Por que isso é importante? Porque durante muitos anos a gente trabalhou exaustivamente do ponto de vista pedagógico com essas meninas. Certo. Quer dizer, no programa de intervenção, você tinha pedagogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, tentando ensiná-las uma série de coisas.
Mas eu não tinha como avaliar se elas estão tendo algum nível de compreensão naquilo. O que as famílias sempre diziam para a gente? Olha, Salomão, eu tenho certeza do que ela sabe ou não, porque eu mostro para ela um objeto aqui e outro aqui. E eu digo, Mirella, você quer isto ou você quer isto? E ela olha para aquilo que ela quer. Se você for pensar um pouco, essa é uma forma extremamente subjetiva de você avaliar. Se eu estou aqui na tua frente e por alguma razão eu opto por esse, a hora que você olhou para cá, fala, opa, é isso aqui que eu vou dar. Então isso não bastava para a gente. Nesse momento se usava muito o eye gaze, o rastreamento visual, em propaganda e marketing. Para que eles usavam? Você pega um anúncio qualquer sobre carro. Você põe uma Mercedes-Benz conversível e do lado uma mulher de biquíni vendendo o carro. A pergunta é, o cara vai olhar para a mulher de biquíni ou vai olhar para o carro? Quem que eu estou vendendo? Então eles começaram a usar isso porque é muito simples. Você projeta isso numa tela e você tem como avaliar, usando essa tecnologia, para onde as pessoas estão olhando. Eu tenho uma coisa absolutamente objetiva. Não, a maior parte da população olha 85% para a mulher. Vamos tirar ela daqui. Vamos manter o carro e alguma outra coisa. Então, quando a gente ouviu falar nessa tecnologia, a gente conseguiu importar esse aparelho. Naquela ocasião era extremamente difícil e caro. Nossa. Mas a universidade onde eu trabalhava conseguiu verba. Então a gente montou exclusivamente naquele momento para tentar avaliar a cognição em meninas RET. Como que a gente bolou essa história? Bom, se é verdade que elas têm um olhar sob o domínio delas, em vez de perguntar o que ela quer, eu vou mostrar sim e não. Mirella, você quer comer? Não, ela olhou 90% do tempo para o não. Então eu tenho agora algo muito objetivo. Não é mais o que eu acho. Sim. E aí você pode começar a usar isso para um monte de outras coisas. Por que a gente começou a usar isso? Bom, a tecnologia não é complicada, né? Na verdade, você usa um monitor de TV ou de computador. Você tem uma placa que foi desenvolvida nesse sentido, tem vários modelos. O nosso modelo era o melhor porque você não tem que colocar nada no sujeito. Tá. Ele simplesmente senta na frente desse monitor, eu projeto no monitor o que eu quero e digo para o cara, ou ele vai olhar espontaneamente, ou eu vou perguntar, você quer tal coisa ou você quer tal coisa? Como a gente começou a trabalhar muito com autismo, e essa coisa do olhar sempre chamou atenção, a gente começou a pensar, bom, e por que não começar a usar isso com autismo? Mas o que a gente ia buscar nesse sentido? Bom, tem várias coisas. Você podia mostrar uma coisa aqui, outra cá, com significados diferentes e ver o que chamava mais atenção. Por exemplo, uma figura social, um bebê mamando. Tá. E uma figura não social, uma bicicleta. Ou coisas que o valem. Senta um sujeito com autismo na frente e a única instrução é olhe para a tela. 5 segundos ou 3 segundos, depende do programa que eu estou usando. E aí eu tenho em tempo real o que chama mais atenção desse sujeito naqueles segundos em que ele está olhando para a tela. Então o que eu tenho agora? Eu tenho um jeito de provar, por exemplo, que o olhar espontâneo de um autista é muito mais voltado para coisas não sociais. E comparo isso com grupos controle. Então, o que a gente começou a publicar? Sim, eu tenho um método relativamente simples e seguro de fazer uma avaliação que até então era uma hipótese diagnóstica. Agora eu posso medir. E aí você vai sofisticando isso. Um monte de gente contra uma gentinha só. Uma coisa mais complexa quanto outra. Para onde esse cara vai olhar? Uhum. Mesmo um indivíduo que não se comunica verbalmente, e que até eventualmente não entenda o que é a proposta, ele vai olhar espontaneamente para alguma coisa. Sim. Até isso me serve de elemento para tentar diferenciar uma coisa da outra. E a gente veio caminhando com essa história, né? Que é muito interessante. Na nossa concepção,
o rastreamento visual não faz diagnóstico de autismo. Tá. Entretanto, nos Estados Unidos, hoje, eles estão fazendo diagnóstico ou levantando sinais de suspeita em bebês. Porque mesmo o bebê tem um olhar preferencial. Desculpe. Não. Então você pode hoje, pelo menos alguns autores acham isso, né? Já rastrear possíveis, não sinais de autismo, mas sinais de uma criança que não é atraída, tanto quanto seria de se esperar, por um estímulo social. Um bebê normal prefere muito mais um estímulo carregado de coisas sociais do que o não. Do que objetos apenas, Do que né? objeto. Então, assim, compara objeto com gente. Era uma coisa que me intrigava muito do meu filho, assim, do desinteresse que ele tinha por outras crianças e por pessoas mesmo, né? E às vezes ele se pegava em objetos, então, sei lá, levei ele num parquinho e isso aconteceu mesmo. Eu levei ele num parquinho e eu vi ele indo em direção às crianças no escorregador. E aí eu falei, né, sei lá, tá notando, né? Aí ele parou bem num parafuso do escorregador e ali ele ficou. Então, na verdade, ele não tinha nem, acho que, entendido aquele contexto todo que ele estava. Ele foi só lá no parafuso, né? E ali ficou. E aí, esse rastreio... Não, e aí ele perde o todo. Perde o todo. E aí você entra na coerência central. A coerência central. Né? O que é coerência central? É uma habilidade que a criança adquire muito cedo e frente a um estímulo complexo, a primeira coisa que ele tenta fazer é unificar aquilo. Se você não tem coerência central, você perde uma habilidade fundamental que é distinguir figura fundo. Que isso está presente em todo momento, né? Agora, por exemplo, se você realmente está interessado no que eu estou falando, você tem que se abstrair de um monte de coisa. Sim. O cara que está ali atrás fazendo bagunça, o barulho que está vindo lá de fora, Sim. o estômago que está dizendo eu estou com fome, o microfone que está na sua frente. Mas se você não tem esse foco, você se perde, por exemplo, num deles. Sim. Eu paro de falar com você porque agora eu estou interessado no microfone. Eu saio do contexto. E quanto ao estímulo visual, a mesma coisa. Eu deixo de perceber o todo, né? Se você perde o todo, você perde o contexto. Isso é uma coisa que interfere muito na vida desses indivíduos. Sim. Né? Vai agir de forma inadequada, né? Claro. Não fez a leitura do que estava do entorno dele. Não, né? e aí você fala assim, não, o cara não está prestando atenção. Pelo contrário, né? Ele focou em Ele alguma está prestando outra atenção muito numa coisa só. E o resto, naquele momento, para ele, nem chega ao sistema nervoso, né? Ele não filtra isso. Quando vocês trouxeram essa primeira máquina aí, para qual universidade que foi? Eu trabalhava no Mackenzie. Lá no Mackenzie. É. Isso foi quando, doutor? Isso foi 1900 e pouquinho. Eu trabalhei nessa universidade por 20 e poucos anos. Quando eu entrei, foi que a gente entrou com o projeto do rastreamento visual. Até chegar ao aparelho, até a gente aprender a mexer, passaram-se alguns anos, né? Depois a gente comprou equipamentos mais sofisticados, que permitem coisas bem mais sutis do que essa, né? Mas, basicamente, o paradigma é esse, né? Para onde esse cara olha e que significado isso tem. Você pode usar, inclusive, isso para treinamento dessas pessoas. Então, a partir de um certo momento, assim, Joãozinho, olha para os olhos que estão aparecendo, não para a boca. Porque se você sabe, né, para onde que está indo, onde que está se dispersando, e aí você consegue ir trabalhando esse rastreio. Por que que no cérebro, então, da pessoa autista, por quê? O que que acontece ali que ele não faz esse rastreio, não, né, para o que seria esperado? Olha, o que que a gente acha? Indivíduos ditos normais, né, nascem com um equipamento pronto para uma relação social intensa desde o momento do parto. Você teve filho. Sim. O bebê sai de você, 1 minuto depois ele está olhando para você. Sim. Você Esse é o esperado, né? Você põe ele no peito. Ele mama olhando. Por coincidência, a acuidade visual de um bebê recém-nascido é melhor
em objetos que estão a cerca de 30 centímetros dos olhinhos dele. E, coincidentemente, é a distância do teu peito aos teus olhos, mais ou menos. Então, você vem preparado para isso. O autista não vem. Então, o que falta para o autista? Falta a circuitaria cerebral que faz com que essa preferência inata não esteja presente. Então, e ele vai levar isso por grande parte da vida dele, né? O que acontece hoje que a gente pode ajudar muito essas crianças? É você identificar que eles têm essa dificuldade e desde muito cedo tentar estimular para se reverter esse quadro. Mas de que jeito? É muito treinamento, é muito ensinamento, porque ele por si só não vai fazer isso. Não é instintivo, Não né? é instintivo. Não vai vir com Não. o tempo. Então, mas o que os adultos autistas se dizem? Eu olho no teu olho, apesar do grande desconforto que isso me traz. Sim. Por que eu olho? Porque eu sei que isso é normal. Sei porque é E eu exigido, quero- que é esperado, E né? eu quero parecer normal. Sim. Né? Então, eu olho mesmo que isso me traga muito desconforto. Eles me dizem isso claramente no consultório. Né? É, meu marido não faz contato visual, assim. O meu filho, a gente treina o tempo inteiro isso com ele, né? O tempo inteiro estimulando. Então, ele já tem uma performance melhor, por exemplo, do que o meu marido. Sim. Pro meu marido, isso aqui, assim, a gente conversando, isso é impossível para ele. Ele vai desviar bastante o olhar para baixo, enfim, é Não, e muito mesmo desconfortável. quando ele olha, é intolerável manter, né? Não mantém. Ele desvia, ele Isso, vai isso, para para baixo, isso, Para não, eles é muito complicado. não consegue mesmo, né? Não, e aí você, se não sabe que o sujeito tem uma condição, o cara é chato, Falta é de educação. antipático, é mentiroso, porque ele não olha para mim. na hora que Tem tá muito falando. isso, né? Pessoa que mente, não olha nos olhos, né? Então, tem várias dessas coisas que a gente tem que desmistificar, Então, né? a gente atendeu há algum tempo um menino autista de 9 anos, mais ou menos. A gente conversou com a família e quando a gente trouxe o diagnóstico, o pai olhou para mim e falou assim, eu acho que ele é igualzinho a mim. Eu falei assim, né? Aí ele falou assim, você acha que eu sou autista? Fez vários testes e ele realmente é autista. Aí, conversando com ele, ele é um cara que trabalha com júri popular. E ele fala assim, olha, eu tenho um enorme desconforto de olhar no olho do outro. Mas se eu não fizer isso quando eu falo com jurados, eu não ganho uma causa. Então, eu sei que quando eu entro no tribunal, eu olho, por mais que isso seja incômodo, mas eu aprendi a fazer isso. E tem autista que, inclusive, fala assim, estereotipia, só quando eu chego em casa. Aí se permite, né? Aí se enquanto eu estou fora de casa, não. Eu seguro, né? E é muito interessante isso dessa tecnologia de poder rastrear tão cedo, né? Porque quando a gente fala de bebês, a manifestação, né, é muito sutil. Então, ter disponibilidade de um equipamento que possa fazer esse rastreio tão cedo, isso é muito significativo. Não, e outra coisa, né, Mirella? Ainda que não seja autismo, quem sabe, eu sabendo dessa dificuldade da criança, eu posso ajudá-la a ter um desempenho melhor numa área que é importante. Sim, estimular, simplesmente, estimular. independente do que possível diagnóstico. Sim, independente disso. Né? Isso. Quando você lida com bebê, na verdade, você não lida com diagnóstico, né? Não. Ninguém faz diagnóstico no bebê, né? Mas com 1 ano, 1 ano e meio, eu já tenho elementos para desconfiar de. Uhum. Então, acho que esse é o momento ideal de você começar a interagir, né? Você intervir. Intervir quanto antes. É o que eu sempre digo para a família, né? Quando vem com criança muito pequena no consultório, em busca de um diagnóstico. Quando não é possível, o que eu costumo sempre terminar a consulta é assim, olha, você vai sair daqui sem um diagnóstico, mas você vai sair daqui com uma conduta, que neste momento é muito mais importante. Né? Eu acho que é isso mesmo que a família procura, né? O que eu posso fazer por essa criança para que, independentemente do que quer que ela tenha, ela esteja melhor, né? Isso, de intervir para ontem, né? A gente identificar quais que são essas dificuldades e atuar nas dificuldades, né? Para mim sempre foi isso, o nome disso para mim não importava muito. E eu, hoje, esposa de autista, com um filho autista, eu sei
dos riscos de irmãos, né? De ter outros filhos e tal. Então, eu também sabendo disso, então já vai ser estimulado na barriga já, porque, né, a genética tá aí. Não, então, claro. já ter toda essa estimulação e é muito importante. Mas o risco não é tão grande, né? O risco? O risco é de 8%. É grande. Não, do teu vizinho é 1%. Agora, para quem já teve né, assusta. Mas se você pensar, estatisticamente, se você não for obesa, não tomar remédio errado, fizer um pré-natal adequado e não tiver outras condições neurológicas, o teu risco de não ter é de 92%. Né? Então, mas, claro, quem já teve Sim. esse risco passa a ser visto de forma totalmente diferente. Sim, totalmente diferente. Claro. E hoje também, para mim, acho que não seria como foi da primeira vez, que eu não sabia nada. Né? Então, o diagnóstico ele chegou para mim como uma coisa, como se fosse muito incapacitante. Hoje não é mais a forma como eu vejo, né? Não quero romantizar também não, porque é muito difícil, mas mudou a minha perspectiva, sem dúvida. E outra coisa que a gente tem que trabalhar muito, né, que eu tenho visto muito, a criança entra com a suspeita de. Você consegue fechar o diagnóstico de. E a hora que você fala para a família é um caos. É aquela coisa, choro. Bate, né? O que eu sempre falo para eles, não sei se ajuda. Assim, escuta, o Joãozinho que saiu daqui agora é o mesmo que entrou. Não mudou nada. O que mudou foram vocês. Perfeito. Então assim, teu filho é igualzinho o cara mesmo, que entrou filho, aqui. é isso. Ele não saiu daqui agora, oh meu Deus. Não, é o mesmo. O que mudou? A chance de você ajudá-lo. Sim. Porque se você não souber o que ele tem, você não vai ajudá-lo. Sim. Né? E essa é a grande coisa que a medicina tenta fazer pelo cliente, né? Sim. Que ele possa melhorar independentemente do diagnóstico dele, quando isso é possível, né? E hoje é. Sim. Né? Eu penso que bem isso, assim, antes da consulta e antes de ter o diagnóstico, aquela criança não tinha chances. Claro. E aí agora ela tem todas, né? De que você corra atrás e proporcione, enfim. Agora eu tenho família que, assim, prefiro não ver. Não acredito no que você está falando, ele só é parecido comigo quando eu era criança, ele vai ser ótimo quando for adulto como eu, e não vê. E eu acho que é uma coisa que você tem que trabalhar com essa família quando possível, fazer com que haja uma aceitação de algo que às vezes é muito óbvio, né? Mas que para quem não quer ver não é tão óbvio assim. Exato. Né? Tem gente que fica muito tempo na negação, né? Eu particularmente acho um pouco chocante isso, sabe? Porque eu penso que esse luto nosso, a dor, né, pessoal, quanto pais, tal, ela vai acontecer junto, tem que acontecer junto, no mesmo processo de correr atrás do que a criança precisa. Sim. O mundo não vai parar para que a gente se restabeleça e não tem esse tempo, né? Aquela criança precisa que a gente age de forma mais urgente, né? E outra coisa, Mirella, peque por excesso. Sem dúvida. Quer dizer, se você tem condições de fazer um tratamento, ainda que haja dúvidas sobre o diagnóstico, peque por excesso. Melhor do que daqui a 5 anos você dizer, meu Deus, por que eu não comecei com 2 anos e meio quando me aconselharam? Sim, né? Sem dúvida. Doutor, e essa falha, né, de performance assim, no rastreio visual, ela é muito característica do autismo só ou ela é muito presente em várias outras condições? Pensando em contato visual, que é um pouco diferente, eu só faço essa associação com o autismo. Tem mais? Não, ele é muito mais frequente em autistas, né? Mas você tem gente que não tem autismo e que tem uma coisa que chama fobia social. Tá. E como o contato visual é o contato social mais intenso que tem, esse pessoal evita também. Por que é intenso? Se eu ficar te encarando na rua por mais do que 3 segundos, você vai dizer, opa, o que esse cara está querendo? Sim. Olhando desse jeito. Né? Ou assim, tá olhando o quê? Porque o contato visual, ele é extremamente potente do ponto de vista social. Sim. Eu estou entrando na tua cabeça. Sim. De uma certa forma, né? Sim. Então tem gente que realmente não tolera isso, mas não tem as outras coisas que estão presentes no autismo. Ele é um fóbico social. Ou, será que essa criança não tem um problema visual? Num bebê pequeno,
frequentemente você não tem indícios de que ele não esteja vendo bem. Miopia congênita, de 8, 9 graus. Como é que você percebe isso? Provavelmente porque é uma criança que não olha direito para você, se bem que com um pouco de bom senso você consegue diferenciar uma coisa da outra, né? Sim, sim. Que ele olha, pela parte comportamental, então, né? Mas eu tenho que levar em conta até sim, isso, né? Sim. Outra coisa, deficientes intelectuais severos também. Também não fazem esse contato visual. Então, de novo, é uma coisa que você pode ter dúvidas quando a criança é pequena. É autismo, é uma deficiência intelectual severa, é uma síndrome qualquer que tem isso como característica. É a linha muito tênue, né? Assim, nos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Acredito que em muitos casos é muito difícil fazer essa distinção, né? Porque são inventadas, né? Acadêmicas, são mais linhas acadêmicas essas para categorias estudos. São mentirosas, né? Não, o sujeito tem TOC, não, ele tem TOD, não, ele tem... Não, são espectros de comportamentos que podem estar presentes em ampla variação quanto à intensidade, quanto à severidade dos sintomas. Então, assim, tomar cuidado com crianças autistas que têm 5 CIDs, né? Porque ela é autista, ela é opositora, ela é TOD, ela... Meu, aquele combo. Assim? Como assim? Né? E a gente recebe no consultório frequentemente coisas desse tipo, né? Por quê? Porque as pessoas estão perdidas na periferia do problema, né? Não naquilo que é fundamental. E se eu não pego o fundamental, e aí eu perco a coerência central, né? Porque eu fico tratando da periferia do problema, né? Sim. Se eu tenho uma criança com síndrome de Down, com autismo, se eu não identificar o autismo, ele não vai melhorar com tudo aquilo que normalmente melhora uma criança com Down. E aí se ouve falar assim, não, é um Down severo, é um Down que não responde às terapias. Não. Possivelmente ele é um Down autista. E tem que ter como tratamento prioritário o autismo, para poder melhorar depois das outras coisas, né? Isso vale para um monte de síndromes que podem acompanhar a UTEA, né? Eu acho que até o autismo, hoje, o pessoal tem falado bastante. Então, aí a gente encontra, às vezes, profissionais que, então, tá ali do autismo, decorou a cartilha, mas não consegue fazer um diagnóstico diferencial, né? Eu não sei como que seria possível isso, de tratar meio cérebro, né, no caso, mas não consegue. E isso impacta no tratamento que é indicado. Então, na palestra, inclusive, eu estava falando uma coisa que me deixa muito preocupado, né? No Instagram, hoje, você tem oferta de N pós-graduações em autismo. Como assim? Como assim? Como assim? Então, eu vou ter uma para tuberculose, uma para perna esquerda quebrada. Como assim? Ou você tem uma formação abrangente, porque o autismo não é isso que vem isolado num pacotinho. Não. Aquilo ali, assim, né? Não. Então, assim, não acredito em especialistas em autismo. Eu acredito num neuropediatra, num psiquiatra infantil, num bom pediatra, que tem um amplo conhecimento sobre o desenvolvimento típico e atípico de uma criança. Claro, você sempre vai ter gente que ficou por muito mais tempo envolvido mas não é esse cara que tem que fazer o primeiro diagnóstico. O primeiro diagnóstico, na minha opinião, é do pediatra. Ou Sim, deveria ser do pediatra. Deveria ser, né? Né? Quando a gente faz a puericultura e Sim. leva tantas vezes ali, poxa vida, né? Assim, é um tempo primoroso que Eu vou você te dar um perde. exemplo ridículo. 30% a 40% das crianças que vão ter aquele autismo regressivo, um desenvolvimento normal durante um ponto e depois regride, tem um aumento desproporcional da cabeça. Se o pediatra pelo menos mede a cabeça da criança, pelo menos bota naquele gráfico, opa, está acima do percentil 90, não vai falar que ele é autista. Mas, opa, esse é um sinal de alerta. Deixa eu ver direito como essa criança está nos outros domínios. Atrasou para falar, opa, é mais um alerta. Então, assim, às vezes tem sinal óbvio de que tem alguma coisa que não é normal. Quem pega isso? O pediatra, porque ele vê teu filho uma vez por mês. Então. Ele tem a tua confiança. Ele é o sujeito que tem que saber
tudo sobre desenvolvimento infantil, senão ele não é médico, ele é puericultor. Vai lá, pesa, mede e faz a dieta, né? E olhe lá, assim, às vezes só vê virose, gripe. A gente tem investido muito tempo em capacitar pediatra. Eu acho que é a coisa melhor que eu posso fazer para ampliar o conhecimento a respeito disso. É o pediatra, na minha opinião, que é a chave para essa coisa. É a primeira busca, né? Assim, essas outras especialidades, a gente vai quando já identificou Sim. alguma coisa. Ou então, quando você não acredita no pediatra, Sim. porque ele está negando algo que para você é óbvio. Isso, porque você não está sendo validada naquela Você sua... fala assim, olha, eu não sei o que o meu filho tem. Tem alguma coisa, eu não sei o que é, Ele mas... é diferente. Todo mundo vê que ele é diferente. Que é isso? Não, cada criança tem seu tempo, a senhora está muito ansiosa, tem a cabeça grande, mas o avô é nordestino. Então, vai achando essas desculpas sempre tem uma todas, desculpa. né? Mas o avô falou tarde também. Assim, pode até ser verdade. Mas você tem... Também já pode ser, você vai saber esse avô também, né? Escuta, eu me arrependo amargamente das poucas vezes em que eu não confiei na mãe. Quando ela insiste que algo está errado, e na minha concepção ela não está. Então, eu tomo extremo cuidado. Posso errar? Sim, a gente erra toda hora. Mas eu procuro acreditar muito no que você está me falando, a não ser que você tenha sinais óbvios de uma patologia qualquer, né? Sim. Eu percebo que você não bate muito bem, enfim. Sim, mas essa vai ser a exceção. Essa é a exceção. Não é a regra, né? Claro. Isso de não ter não validar o que a mãe está dizendo, que a gente não sabe dar um nome, mas a gente sabe dizer que, olha, Escuta, tem alguma coisa aqui. Quem conhece melhor a criança do que os pais? Ninguém, né? Eu vejo a criança 1 hora numa consulta. Você está há anos com essa criança o dia inteiro, né? Então, tem bom senso? Lê, vê na Globo que aparece a toda hora, acende a luzinha. Aí você fala para o teu médico e ele diz, não, isso é tudo bobagem. Vai ouvir uma outra opinião, né? Eu acho. Tem que buscar uma outra Sim, opinião. Claro. E a formação da medicina, quando tem, então, um pediatra, para mim é um pouco chocante que a questão dos marcos do desenvolvimento não sejam, assim, não deveria ser óbvio. Não, não é. Não é óbvio. Durante o meu curso de medicina, não ouvi falar sobre deficiência. Nenhuma. Deficiência é uma coisa que no currículo, na época que eu estudei, absolutamente não existia. Pra você ter uma ideia, durante muitos anos eu fui convidado numa Universidade Federal de São Paulo, onde eu me formei, para dar aula para pós-graduação em pediatria sobre desenvolvimento normal. Você acha que é na pós-graduação que o vai cara ter tem o que ouvir? contato, né? Escuta! Então, assim, quem naquela época queria fazer neuropediatria, como eu, tinha que fazer o seu currículo, né? Porque você não tinha isso. Então, eu não culpo o pediatra, eu culpo a formação médica, que não leva em conta... Agora, também seria que levar outra coisa em conta que eu sempre observo, né? Médico não gosta de deficiência. Por razões óbvias. Para que eu sou treinado na medicina ocidental? Eu faço um diagnóstico, prescrevo alguma coisa, ou você cura ou você morre. Eu não tenho muitas alternativas. O deficiente não faz nada disso. Eu não curo, ele não morre. Não dou alta. Eu não dou alta. Como assim? E aí o pai pergunta para mim, Salomão, tá, ele tem um problema neurológico, ele tem 6 meses de idade. Ele vai andar? Não sei. Ele vai poder cursar uma universidade? Não tenho a mínima ideia. Mas ele vai pelo menos falar? Não sei. Né? Mas falar não sei para uma família, você tem que ter alguns anos de rodagem. Quando jovem, eu jamais teria coragem de falar. É muito difícil você falar isso, né? Mostrar a tua incompetência em dar um prognóstico. O que eu acho? Sim, quando eu tenho essa dúvida, hoje eu não tenho a menor dúvida em compartilhar isso com o outro. Bom, mas eu vim aqui, paguei uma nota à consulta e você não sabe o que ele tem? Eu não sei o que ele tem. Né?
Vamos fazer uma coisa diferente, vai ouvir uma segunda opinião, vamos pedir mais exames laboratoriais, vamos fazer alguma coisa diferente para ver se a gente consegue. Em vários casos, você não consegue. Você acompanha o sujeito 20, 30 anos, é uma deficiência severa e nunca você vai conseguir saber por que ele é deficiente. Então essa história de você ficar correndo atrás do diagnóstico, não só em autismo, às vezes posterga o tratamento. Porque assim, enquanto eu não tenho diagnóstico, eu não posso tratar. Não, senhor. São coisas distintas. Esse modelo médico não se aplica nessa área. Não se aplica. Claro, você está com febre. Eu tenho que saber porque você está com febre antes de saber se tem que tomar antibiótico, analgésico. Sim. Mas no caso da deficiência, eu sei de antemão que quando você tem uma criança com uma deficiência moderada, é muito provável que você não consiga nunca encontrar a causa. No profundo, em geral, eu encontro a causa. No leve, nunca eu encontro uma causa. Deficiência intelectual leve, em geral, não tem uma causa determinante. O que eu faço? Eu ajudo a criança, na medida do possível, a melhorar naquilo que é possível, né? Se desenvolver no máximo da sua potencialidade. Eu não vou pôr na cabeça dela o que ela não tem. Uhum. Mas eu vou propiciar que ela use melhor aquilo que lhe restou, né? O estigma de deficiência intelectual, ele é muito pesado, né, doutor? Eu vejo, assim, convivendo com muitas famílias que têm filhos autistas, né? E a gente identifica aí alguns lutos, né? Então, o luto de entender que não vai falar, né? Então, o luto de entender que é mais severo e o luto de entender que tem a comorbidade, deficiência intelectual, né? É muito pesado, assim, né? Mirela, hoje no consultório, o que acontece a toda hora é assim, uma criança com 3 anos, que você já pode fechar com uma certeza o diagnóstico. Primeira coisa que eles vão te perguntar é qual é o nível, 1, 2 ou 3. Como assim? Não dá para saber, né? Como assim? E chegam lá com um relatório do tipo nível 2 numa criança de 4 anos. Como assim? Quer dizer, e se ela começar a falar? Sim. E se ela não for deficiente intelectual, como eu não posso agora afirmar? Né? Ou então, assim, criança que curou. Assim, curou ou nunca foi? Curou, ou os sinais e sintomas agora são tão sutis que são quase invisíveis. Para mim, curou. No sentido, assim, é mais funcional. Sim, sim. Mas se você sai por aí dizendo que você cura autismo... Ah, sim. Aí já começam a polemizar, né? Assim, o cara tá louco. Mas assim, tem casos que você acompanha que tem todos os sinais e que depois de 2, 3, 4, 5 anos não tem mais nenhum? Tem. Eu escuto falar isso muito de médicos mesmo, que estão ali na experiência, na prática clínica de anos. Então, eu resolvi meu problema. Eu não dou um laudo dizendo que o cara sarou. Eu digo assim, João Felipe, acompanhado por mim desde o diagnóstico de TEA. Na consulta de hoje, não tem mais nenhum sinal presente. Hoje, ele não preenche mais critérios. Entenda como você quiser. Se você achar que curou, estoura o champanhe. Se você achar que não, que é só, agora é muito leve. Mas assim, não preenche mais critério. O que eu posso fazer? Graças a Deus. Sim, sim. O Arthur, quando eu tive o diagnóstico dele, como ele não respondia a nada, então também, assim, não dava para a gente entender a extensão e a profundidade daquilo, né? E era uma das aflições que eu tinha também, porque como é que você vai determinar isso? Como é que você vai dizer? Aliás, o diagnóstico de deficiência intelectual, ele tem uma idade, assim, para bater o martelo e dizer, não, aqui tem deficiência intelectual. Depende de como essa criança se comporta perante um teste. Certo. Se ele é um cara com 7 anos de idade, não verbal, que eu tenho a impressão de que ele aprende as coisas facilmente, mas não atende, eu não tenho como testar. Agora, se você parte do princípio que uma das características do deficiente intelectual
é a dificuldade no comportamento adaptativo. Eu diria assim, do ponto de vista adaptativo, ele tem uma deficiência, né? Posso medir? Não. Mas o simples fato de eu não poder medir já é um sinal negativo. Porque ele não me dá nem condições de avaliar. Certo. Então, eu sempre digo, mas quando a gente vai saber o nível? 5, 6, 7 anos. Quando ele demonstrar como ele responde ao tratamento, que coisas que ele não tinha ele agora tem, como está o nível de funcionalidade dele, aí você pode determinar, né? Quando dizem que uma criança ali teve diagnóstico com 2 aninhos de autismo e ela é nível 1. Imagina. Quem tem nível 1 é o médico que falou, né? Que elemento ele usou para isso, meu? Perfeito. Né? A gente vê muito Sim. isso, né? Eu acho que... Eu não sei se às vezes a intenção é meio que consolar aquela família. É atenuar o diagnóstico. Atenuar. Mas isso assim, é irresponsável. Eu acho injusto. Eu acho que não se faz isso com a família. Eu prefiro perder uma família, porque acha que o que eu falei foi muito duro de ouvir, do que ficar enrolando essa história. Eu tenho fama de fazer isso. Sim. De falar muito. Eu falo exatamente o que eu estou falando para você hoje. É injusto eu te enganar. Assim, lamento muito ter que te falar isso. Sim. Mas você sabe, doutor, que até a compreensão da gravidade das coisas, e eu digo a gravidade de identificar um atraso no desenvolvimento, dependente do nível que seja. Essa compreensão, inclusive a dor que a gente sente, ela faz parte deste momento transformador, porque ele precisa ser transformador. Sim. Precisa ser a ponto de te impulsionar, porque muita coisa vai ter que mudar. A partir dali, muita coisa tem que mudar. E se aquela família ela tá com a sensação atenuada, com falsas esperanças, ela não se movimenta para buscar aquilo. E aí a gente perde muito tempo, né? Então a clareza, ela precisa existir. E outra coisa, Mirella, os pais não entendem corretamente o que você fala. Então, eu tenho visto coisas do tipo assim, eu fui no médico falando de tal, e ele olhou para o meu filho e disse assim, esse vai ser um vegetal, pode produzir outro. Assim, por mais imbecil que seja um médico, e há médicos imbecis, o cara pode até pensar, mas ele jamais vai falar isso. Mas o cara entendeu isso. Então a gente tem um exemplo interessante de um amigo geneticista meu, que ele fez uma pesquisa assim, ele faz um aconselhamento genético sobre várias doenças. Tá. E aí ele diz para o casal, olha, você tem uma doença que é geneticamente determinada, o seu filho, qualquer filho que você venha a ter, tem um risco de 50%, de 25% de vir a ter a mesma doença. Então é um risco de 1/4 em cada gestação. Vocês entenderam? Sim. Aí ele chama esse casal 2 meses depois. Isso ele fez com vários casais. Senta na frente dele e ele fala assim, o que entendeu do que eu te falei? O senhor me falou para não ter mais filho, porque o risco é de mais de 50%. Não, eu não falei isso. Isso acontece a toda hora. Isso é uma verdade, doutor. Eu nunca tinha parado para pensar sobre. Sim, você ouve o que você pode. É o que você absorve, o que a tua inteligência emocional naquele momento te permite. Não é? Tem coisa que assim, é tão aversivo para aquilo que você está ouvindo, que assim, eu bloqueio e mudo, para melhor ou para pior. Não, o médico disse que tudo bem, que é... Não, o médico disse que é um vegetal. Agora, não, o médico não fala isso, né? Mas fala coisa desse tipo. 2 anos e meio é nível 2. Né? 7 meses de idade é autista. Como assim? A gente tem um caminho longo aí, né, para conseguir capacitar. Você acha que hoje, que hoje tem dado mais, né, assim, as pessoas têm discutido mais sobre? Sim. Pelo menos na parte de formação, graduação de medicina, o curso, você acha que já tem tido um movimento, uma preocupação? Não, vou te dizer uma coisa que é de espantar. Eu participei, alguns anos atrás, de vários episódios sobre autismo numa emissora de grande alcance no Brasil.
sobre essa reportagem a do partir Fantástico, daí, que ela reverbera até hoje, né? Milhões de Por famílias, incrível que pareça, né? começaram Então, a ouvir falar pela primeira vez. eu faria autismo. hoje algo. Eu acho que lá A partir coisas daí a básicas minha vida importantes. Na ocasião em que foi feito, eu Acho que comecei foi a receber muito bom, um foi número educativo, de foi pessoas com pedagógico, suspeita de e foi que falado numa nunca na linguagem minha vida muito tinham compreensível. procurado, né? Qualquer pessoa Então, o que foi podia isso? entender o que eu Sim. estava falando. A mídia. O Drauzio Que fez foi um ótimo programa, como na minha opinião, muito organizador. bem feito. A gente fez Super um orientado, acordo logo no começo com quem eu Sim, fiz o o só programa, faria respeitou aquilo tudo que eu se falei, não houvesse não edição. inventou coisa nova. Sem a minha E autorização. o que isso determinou? Né? Por Um exemplo, enorme ele conhecimento queria do de público início leigo. falar sobre psicanálise no autismo. Que tem, se você falar não. sobre como tudo psicanálise no na vida, autismo, eu não assim, participo. faça. Perfeito. Não, mas a gente vai fazer, Aumenta o conhecimento. dizer que há discussão, não. Não. Permite que eu identifique mais cedo coisas que eu não conhecia, mas aumenta muito a busca por algo que eu ouvi falar, que o fulano falou, que o meu filho tem. Ah, o cara falou que ele não faz tchau com 8 meses de idade. Opa, o meu não fez. Ah, ele falou que quando você chama um bebê de 9 meses, ele não atende. O Joãozinho às vezes não atende. Meu Deus, o Joãozinho está pondo o carrinho de cabeça para baixo e fazendo assim na roda. É autismo. Então, os falsos negativos, né? Perdão, os falsos positivos. Quer dizer, a família vem em busca e cabe a quem atender poder diferenciar uma coisa da outra. Mas eu acho que sim, autismo ganhou o mundo. E outra coisa, né? Em poucas condições se investe tanto dinheiro em pesquisa como em autismo, no mundo. Então você tem milhões de pessoas hoje trabalhando em todos os aspectos que envolvem o TEA, né? Pesquisa básica, exames de laboratório, novas tecnologias, um monte de coisa. A importância de uma mídia, um canal, né, assim, igual a reportagem que o doutor fez, olha o quão transformadora foi. Não, foi muito transformador. Isso é muito chocante e isso é muito incrível, você fazer algo com esse efeito de transformação na sociedade. Porque a gente ainda fica muito nessas informações, fica ainda numa casta privilegiada que consegue ter acesso e não a população como um todo. Então, mas aí você tem que ter alguém na grande mídia que tem um parente, que tem um neto, que ouviu falar, que conversou com você e achou interessante, porque senão não entra, né? Não. Agora, quando entra, tem que entrar do jeito correto. Sim, Porque com também, muita responsabilidade. Com muito cuidado, sabe? Você levanta enormes ansiedades dependendo do que você vai falar, né? Tem que tomar muito cuidado. Sim. E nem sempre você vê isso na mídia, né? Não vê. E aí a gente acaba tendo uma cascata assim de efeitos, né? Aquela sensação que então hoje todo mundo é autista. Isso. E que se todo mundo é autista, então ninguém é autista, né? Não, e tem um certo charme, né? Tem. Hoje, assim... É olha, aceito, vai. Assim, você falar que eu sou deficiente intelectual, não tem um status sobre isso. Agora, o autista. E autista, então, com altas habilidades, né? O superdotação, que é autista inteligente. Então, tem um sujeito falando no Instagram agora, muito curioso, ele é um autista. Eu não tenho dúvida. Aí ele está falando sobre as altas habilidades. Tá. E ele está criando um instituto para indivíduos com altas habilidades. E aí ele justifica todas as dificuldades de um autista pelas altas habilidades. Então, assim, ele não é sociável porque ele é muito inteligente. Ele não gosta de fazer determinadas coisas. É tudo alta habilidade. Não tem autismo, então. Não é. Ele é autista. Eu não faço diagnóstico à distância, mas esse cara... Esse tá tranquilo, eu dou o CID daqui, assim, eu dou aquela carimbada, né? Esse não tem dúvida pelo jeito dele falar. Mas o que é isso, de novo? É camuflar o diagnóstico. Eu prefiro 1000 vezes que você me diga assim, seu filho tem altas habilidades, do que ele é autista. Ah, sem dúvida. Eu vou pagar a minha consulta com muito Feliz mais. da vida. Muito. Feliz da vida, que é glamuroso, parece algo muito bacana de ter, né? Ah, isso aí parece um negócio legal, assim, do meu filho ter, parece legal. Não, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a desinformação também tá muito grande, né?
E aí isso dificulta toda a nossa luta por direitos para os que de fato precisam, para adaptações para os que de fato precisam. E coisa do tipo assim, que todo dia eu tenho discussão do consultório. Mas autismo é uma doença? Bom, e aí você tem que discutir sobre vários prismas. Autismo tem CID. Sim. O que quer dizer CID? Classificação Internacional das Doenças. Se ele está classificado como tal, para a Organização Mundial de Saúde, é uma doença. A mesma família que não quer que eu diga que é uma doença, quer que eu ponha no laudo que ele tem um CID. Porque se não tiver uma CID, você não tem acesso ao tratamento. Então, espera aí, você tem que decidir o que você quer da tua vida. Por que eu acho que é uma doença? Porque tem sinais e sintomas mais ou menos característicos. Porque tem um tratamento definido com protocolos e porque está na classificação. Então, por exemplo, tem coisas estranhas nisso. Na CID, se você for procurar, tem acidente de trânsito. Mas assim, é uma doença? Tem? Tem. Suicídio por cair não sei de que andar? Tem. Então você tem uma dubiedade dessa história, né? Assim, eu fui atropelado ontem à noite. Isso é uma doença? Não. Tá no CID? Me torna disfuncional? Sim. Sim. Me causa um transtorno? Sim. Sim. Para eu conseguir tratamento, eu tenho que botar a CID correspondente. Tem. Então você fica nessa... Por isso que eu acho que é uma discussão semântica. Eu acho que é uma bobagem discutir isso. É muito teórico, não, assim, não tem né? sentido. Não é? Eu pergunto assim, que diferença faz? Exato, na prática. No que isso te ajuda? Nada, assim. Essas discussões muito teóricas mesmo. Você não quer que fale em doença? Então não fala. Mas eu vou te dar a CID. Isso. Use como você quiser. Isso. Você fica mais confortável só com a, né, como que fala, com a abreviação assim, do termo? Então tudo bem. Tudo bem. Eu acho que o caminho mesmo de tudo é a informação. A informação correta, né? A informação correta. Não tinha que ter uma responsabilização para quem se declara profissional e veicula informações não científicas? Para mim, eu vou te falar, eu acho, se eu vejo ali uma placa de uma clínica integrativa, holística, uma clínica holística. Tudo bem, eu já entendo que ali dentro vai ter práticas distintas. Mas se eu vou num consultório médico, não é isso que eu estou esperando. Eu não quero que ele vai me constelar, né? Eu quero ciência dele. E aí, se nesse mesmo espaço eu tenho o médico e do lado uma consteladora, na mesma clínica. Não precisa chegar nisso. Entra no Instagram, entra no YouTube e procura tratamento por ozônio. Você vai encontrar uma palestra de um médico cirurgião explicando por que a ozonioterapia por via retal cura o autismo. Porque, como ele diz, obviamente, o autismo é causado por parasitas intestinais. Então, se você... São vermes. São vermes. Se você fizer a ozonioterapia, em algum momento esses vermes vão ser trucidados, porque o ozônio desinfeta tudo. E o seu filho vai melhorar depois da 10ª aplicação. O cara tem CRM, a cara dele está no YouTube, e não acontece nada com esse cara. Não tá fazendo nem de forma clandestina, né? Não é um cara que tá escondido. Não, eu tô aqui assim, tô no palco. Escuta, e eu tô propondo um tratamento que eu faço. Cadê o Conselho Regional de Medicina nesse sentido? Cadê? Né? Não acontece nada. Eu já fiz muita coisa errada na minha prática médica. Você sabe qual foi a única vez que eu fui chamado no CRM? Não. Um farmacêutico se queixou que não entendia a minha letra. Sério? Sério. Aí eu fui chamado, tive que ouvir de um cara que eu tinha que melhorar minha caligrafia. A famosa letra de médico. Agora eu só faço tudo digitado, né? Mas enfim, a única vez eu já errei diagnóstico, eu já participei de coisa que eu seguramente não fiz o correto, não aconteceu nada.
E essas pessoas não estão, como você falou, não estão escondidas. Não. Entra lá e vê o nome do cara, telefone, endereço, está tudo lá. E por que não acontece nada? Né? Há uma displicência com relação a isso, que é criminosa. É desinteresse, é proposital, não consigo entender. Eu acho que há uma cumplicidade quando você deixa isso passar desapercebido. Órgãos que deveriam estar tomando conta não estão, né? No mínimo. Porque se eu tenho acesso no meu YouTube, o mundo tem, né? Sim. Bota uma pessoa especializada para ficar o dia inteiro procurando essas fake news que aparecem toda hora. Oferecer um curso de pós-graduação. Opa! É formação. Esse cara tem... Vamos entrar no currículo Lattes desse sujeito? Quem é esse cara? O que ele está fazendo? Não acontece nada. Você já ouviu falar em médico desempatador? Não. Nunca ouviu falar? Não, isso existe? Você é uma ignorante. Médico desempatador? É uma nova especialidade em medicina. E o que ela faz? É assim. Meu Deus. Eu fiz um post sobre isso. Tão revoltado que eu fiquei. Você faz um laudo dizendo que o Joãozinho tem TEA, precisa de um programa massivo de intervenção, e a meu critério, mas que ainda pode ser modificado pela equipe, eu acho que ele precisa começar com 12 horas de aba, 2 de fono, faço um laudo médico, meu nome e endereço estão lá. Eles vão a um convênio médico, não todos, mas a alguns convênios médicos, que antes de aceitar o que eu estou propondo, mostram isso para um médico deles. O médico deles não concorda com o meu laudo. Aí apareceu agora um escritório, que eu não sei se é de direito, o que é, que faz uma interface. Esse escritório me manda para o consultório um documento, todo oficial, bonitinho, com impresso e tal, dizendo o seguinte, que uma vez que houve uma contradição entre o que eu proponho e o médico deles propõe, agora eles me oferecem, entre 4 profissionais, qual eu quero que desempate o meu laudo. Quem são os desempatadores? Dos 4 que me mandaram pela última vez, 3 são pediatras, 1 é geneticista. Dos 3 pediatras, 1 tem currículo Lattes, os outros não têm. O que tem? O que ele conhece de autismo é um encontro que ele fez alguns anos atrás sobre autismo, TDAH e deficiência intelectual, num dia só. Esta pessoa se arvora o direito de mudar o que eu estou propondo. Como assim? O que eu tenho respondido para eles? Não escolho, não concordo e não aceito. Quem é prejudicado nisso? O meu paciente, que não vai ter aquilo que eu estou propondo. Esses escritórios, eles são terceirizados de convênio? De onde surgiram? Na minha experiência, surgiram há 6 meses atrás. Nossa, doutor, eu fico imaginando esse documento chegando lá na sua... Não. Olha, assim, é uma mistura de comédia com tragédia junto, não, né? A hora que eu recebi aquilo, assim, como assim? Né? Aí eu falei assim, não, peraí, não se resolve em crises... No calor do momento. Não vai dar certo. Não tenho nada de bom para falar neste momento aqui. Não vou responder agora. Eu vou ver direitinho o que é isso, ver quem são esses caras. E fui atrás, fiz um levantamento básico e eles não são nada para poder avaliar. Nada. Eles citam um trabalho na literatura que diz que muitas horas de terapia para uma criança pode ser exaustivo, trazer estresse e não fazer bem. E aí eles usam esse argumento para cortar para mais da metade o que está sendo proposto. O que eu faço agora? Eu mando um e-mail, que já é padrão, dizendo que eu não aceito, eu não concordo e tal, não vou escolher, e estou bloqueando o seu e-mail a partir de hoje. E não recebo mais. Outros profissionais estão recebendo isso. Eu já falei com clínicas que estão recebendo isso. Como assim? É uma aberração, né? Então, quem devia estar no topo da pirâmide? Quem conhece mais. Sim. Que teoricamente, mas ainda acho injusto,
que eu, sabendo muito, vou julgar o teu laudo. É antiético, inclusive, se você estiver correta no que você está falando. Não tem sentido. Agora, terceirizar para quem está sendo pago, direta ou indiretamente, pelo plano, escuta, é absolutamente ridículo. Isso é um absurdo. Você nunca ouviu falar? Não. Ignorante que você é. Nossa, demais. Tô por Então, fora desta então. essa a mais nova novidade na comunidade. É porque são tantas. Então, São tantos absurdos diários que a Agora gente vai vivenciando. temos Temos essa. mais um médico desempatador. Olha só, mais uma categoria de agora, profissão. quem é esse sujeito que aceita esse trabalho? Nossa, meu Deus. Que vergonha. Que vergonha. E aí, de novo, né, um conselho da categoria que deveria estar aí gerenciando também. Não. Imagine. Não, Nada. não, nada. É isso. Hoje, pensando nesse cenário do autismo, doutor, qual que você acha que é o maior? São vários desafios. Mas você acha que é desinformação, talvez? Não. O maior Não. desafio hoje, na minha opinião, é você ter acesso a um tratamento digno para a maior parte da população. Se eu disser para você que anteontem um paciente meu que mora em Alphaville, lá em São Paulo, foi procurar uma clínica para fazer o tratamento que eu propus. E é uma criança de 2 anos e 10 meses que não tem ainda diagnóstico. Tem isso que eu tô careca de falar, né? Sinais sugestivos de isso já valida a necessidade de um tratamento. Eles foram em 2 clínicas do bairro que eles moram. Aí eles me ligaram anteontem. A gente fez uma videoconferência que eles queriam esclarecer algumas dúvidas sobre qual seria melhor e tal. Uma é uma clínica menor, pelo que eles falaram, que aceitam o meu laudo, mas eles acham que 10 horas por semana é muito para uma criança tão pequena. 10 Eu disse, olha, eu acho que não é muito. Diga a eles que eu prefiro errar por excesso e tal. E a outra? A outra é uma clínica muito mais organizada, inclusive o ambiente é completamente diferente. Eles não aceitam o seu laudo, mas eles têm uma equipe que faz laudo. Então eles podem me dar um laudo de autismo e eles já entram com a liminar, porque nós temos uma equipe de advogados que já faz isso pela clínica. Junto. Custo mensal do tratamento, R$55 mil. Tá bom para você? Nossa. Assim, aquele absurdo junto com uma compra casada, aquele contrato de adesão ali no meio. Escuta. Que isso, gente? Perderam completamente o bom senso, assim, das coisas, né? Coitada da família que cai numa coisa dessa. Entendeu? Quer dizer, como assim cobrar uma coisa dessa ordem? O que é isso? É exorbitante para qualquer tipo de clínica que você frequente em São Paulo, no Brasil. É o dobro daquilo que normalmente você gasta em São Paulo. Quando você paga por ele, né? É, constrangedor, né? Valores... E assim, não conheço a clínica, óbvio, mas já por essa venda casada que colocaram, então assim, o tratamento, de fato, tá no fim da fila, né? Nem imagina, jamais, né? Eu já vou enganar o plano, porque eu já vou dar um laudo que não é verdadeiro, né? Então você cria uma coisa assim, o cara já tem corpo de advogado, já tem tudo lá organizado. Então, na verdade, o que é aquilo? É business, né? É business. Não é tratamento. Não, é business. Se eles tiverem 2 por mês, tá de bom tamanho, né? Nossa, então, tá ótimo. Você queria eu. Isso, então, né? Não precisa nem escalonar. Não, você trabalha com poucos, muito pouco, ou nada. Eu quero 2 por mês. Não é? Eu não preciso mais gente. Triste, né, doutor? Muito triste. Lamentável. Mas eu penso que, num geral, o cenário que a gente encontra é mais positivo de estar tendo fomentado essas discussões, essas informações. Então, você sabe o que me dói profundamente? É você fazer o diagnóstico para uma família de baixa renda e aí ele pega o laudo e vai fazer o quê com aquilo? Fogueira. Nada. Nada. Alguns não têm plano de saúde. Alguns do plano de saúde não atende ou atende em clínicas que eles criaram que tem uma baixa capacitação de profissionais. O cara não tem. Ou o que o poder público dá para o autismo hoje? Nada. O CAPCI, que é onde eles dizem que autistas são bem atendidos,
A maior parte deles tem uma visão psicanalítica do autismo. Eles atendem uma sessão semanal de 45 minutos. É um grupo de crianças e um grupo de terapeutas na mesma sala. O que eu digo com essa mãe? Fica com ele em casa. Ah, sem dúvida. Não, fica em casa. Fica em casa, 1000 vezes melhor. Você vai perder tempo? Não faça isso. Gente que tem crianças muito agitadas, que tem que pegar transporte público para ir. Nossa, Olha o sofrimento que se impõe para essas pessoas. Que é isso? inimaginável, inimaginável. Então, o que hoje eu gostaria muito? Que você tivesse políticas públicas que oferecessem tratamentos minimamente aceitáveis para dar cobertura para a maior parte da população. Porque se você pensar bem, isso que o plano de saúde faz hoje, só faz porque o poder público não dá. Sim, porque ele se tá fazendo, isenta. Sim. Para quem eu pago imposto para me garantir segurança, saúde e educação? Pago para o governo. Por mais caro que seja isso, a carga tributária que eles têm justifica que eles ofereçam um tratamento maravilhoso para mim, né? Sim, sem dúvida. Mas não oferece. Não. E aí você fica com essas coisas horríveis, né? Assim, engana que está fazendo, perde tempo, e vão chegar à vida adulta completamente incapacitados. Incapacitados. Hoje, no sistema público, nós não temos Nada. Nem nada. Nada. Doutora, eu queria agradecer demais esse nosso bate-papo. Eu poderia passar horas aqui conversando com o doutor. E eu tenho certeza que as famílias aqui que assistem o canal vão ficar muito felizes, né, de poder ouvir aqui um pouquinho do Dr. Salomão. Então, obrigada mais uma vez. Foi um prazer, viu? E vocês fiquem ligadinhos, então, nos próximos episódios. Se não se inscreveu no canal, já se inscreve, já deixa o seu like. Até o próximo. Tchau, tchau.